população. É de interesse das empresas que distribuem essa energia também. Qual é o interesse da empresa em que você consuma menos? A minha saída lá, para mim, foi um desastre. Foi um desastre. Eu não saí, me despejaram. O país ele merece ter uma produção para melhorar a condição da nossa sociedade, que é uma sociedade pobre. Como é que se consegue isso? Se consegue isso com crescimento econômico, com produção. E para termos isso, temos que ter energia. E a nossa convicção é que isso aí pode ser feito, deve ser feito. Nós precisamos nos perguntar no que a gente precisa tanta energia, quem são os grandes consumidores e como a gente consegue ficar dentro das nossas atuais ou razoáveis perspectivas de gerar energia sem aumentar os impactos que já temos. Bom, o Porto Primavera deve ser estudada mais pelo que não deve ser feito, pelo que deve ser feito, né, em virtude dos grandes impactos negativos. Primeiro, inundar uma área muito grande, né, de 2.000 km², né, e produzir relativamente pouca energia. O segundo o enchimento, né, a formação do lago feito de modo atabalhoado, às pressas, né, tendo que retirar as populações às pressas, e a morte enorme de espécies que se perderam aí nesse lago. Bom, a descrição técnica da usina. Temos 14 máquinas em operação, totalizando 1.540 megawatts de potência instalada. Temos um lago de aproximadamente, chegar à cota 259 de 2.250 km². Temos uma barragem de aproximadamente 11.360 metros. Então, explicar o processo de Porto Primavera, é necessário explicar o processo histórico. Havia uma ditadura militar, então, em nome da soberania nacional, em nome do desenvolvimento, essa conotação política entendeu o importante a constituição de algumas grandes obras. Transamazônica, Itaipu e, dentre elas, Porto Primavera. Se nós fizermos um estudo nos locais onde estão construídas essas hidrelétricas, nós vemos que são verdadeiros bolsões de pobreza, porque durante a construção a região recebe um contingente muito grande de pessoas e de empresas, mas ao término da construção da hidrelétrica, essas empresas vão embora e os técnicos também ficam na pobreza. Mas para a região teve uma alavancada muito grande em termos de desenvolvimento aqui, porque era uma região totalmente ermo, né? Não tinha praticamente nada aqui, e hoje se apresenta um certo progresso na região. Então sempre tem um custo-benefício de tudo, né, na região. Ao final dos anos 80, o Brasil entrou numa fase democrática.
que previa num artigo específico, num capítulo específico, a obrigação de elaboração de um estudo de impacto ambiental e um relatório de impacto ambiental. Com isso, a obra de Porto Primavera, ela teve que vir a se adequar a essa necessidade nova. Uma das razões para continuar com a obra era que ela vinha de uma decisão, de um momento político, militar, que aquilo era importante como soberania, como continuidade do desenvolvimento brasileiro, o Brasil para nós, o Brasil só nosso, numa transição política, né, na transição da ditadura para a democracia, ainda permaneceu uma mentalidade dessa natureza, de que a obra não podia parar, porque envolvia recursos públicos, envolvia uma cadeia de fornecedores, de funcionários que dependiam daquela obra. Nossas famílias aqui, nós somos relocados de uma ilha, né? Nós fomos impactados pelo lago de Porto Primavera, né? E lá a CESP relocou nós e viemos para cá em mais ou menos 27 famílias no município de Epitácio. Lá era muito mais favorável do que aqui. Muito mais. Lá eu tinha 3 lagoas que era cheia de peixe. Cheia de peixe. Quando eu lembro, eu choro o dia inteiro. Era melhor do que ter dinheiro no banco. Quem nós da ilha foi CESP. E hoje nós temos dificuldade de água, que eu moro bem pertinho do poço, altura assim. Eu tomo banho em água em balde. Eu encostava nosso barco ali, dali nós empurrava o bote e ali, armava uma redinha e já tinha uma mistura. Aqui nós não temos nada disso. O momento de mudar de lá foi péssimo, porque eles não fizeram um projeto, não fizeram um programa, foi assim tudo no vamos ver, como eu mesmo não mudei, fui despejado. Quando eu recebi o recado que lá já estavam desmanchando a minha casa. Como ela é do estado de São Paulo, então o estado de São Paulo, como tem essas barragens, que tem uma fonte muito grande de catar dinheiro, então acho que e quando nós aqui, o negócio é péssimo. Saúde é um desastre, sei lá. Ao que os políticos normalmente, ou então principalmente a empresa CESP, né, divulgava e fazia grande propaganda, né, para a população, e os políticos depois faziam o papel de reforçar essa propaganda, de que a construção da barragem, da usina hidrelétrica de Porto Primavera iria trazer muito progresso e desenvolvimento para toda essa região, não é isso? Na verdade, esse foi mais um discurso que interessou para a empresa poder executar a obra. Se entende que a produção e organização do espaço se dá por meio da ação de diferentes agentes sociais, com estratégias e finalidades diferentes, nem sempre de forma harmoniosa, mas de formas antagônicas, que sobrepõem muitas vezes o agente social ou o grupo hegemônico. Mas para o próprio empreendedor não interessa um empreendimento de grande impacto, porque grandes impactos significam também grandes custos de medidas compensatórias e mitigatórias. O número de famílias que foram atingidas aqui no município de Brasilândia, havia algumas divergências, né? Porque a CESP apontava oficialmente, menos de 300 famílias. E nas pesquisas que a própria comunidade, juntamente com o apoio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais da Pastoral da Terra, nós verificamos aproximadamente 400 a 500 famílias que estariam sendo impactadas nessa região, né?
quando a gente fala em justiça ambiental, nós estamos falando no acesso aos recursos naturais de maneira democrática e igualitária. O problema é que essa equidade não se constata na realidade. Quando nós avaliamos como se usam os recursos naturais, em especial no Brasil, nós percebemos que existe concentração desse uso por parte de quem detém capital político e capital econômico, e as pessoas ficam alijadas do processo de tomada de decisão a respeito do uso dos recursos naturais. Entretanto, a CESP, desde o primeiro momento, procurou examinar e tomar, em relação à usina de Porto Primavera, todas as medidas mitigatórias em relação ao meio ambiente. Então, houve necessidade de realocação de população que estava na área que foi inundada pelo reservatório. A CESP tomou todas as providências e construiu, digamos, novos locais, novas vilas, novas localidades para abrigar essas pessoas. Provavelmente algumas usinas hidrelétricas que foram construídas no passado, se hoje fossem, digamos, decididas, não seriam construídas pelo menos da mesma forma, né? Nós tivemos algumas usinas no passado realmente que se caracterizaram por inundar uma grande área, uma área grande para a formação do reservatório, com uma possibilidade de produção de energia razoavelmente pequena, tá certo? O Brasil tem 13% da água doce do mundo. Se você pegar toda a água do mundo, 1% é água aproveitável pela humanidade. Desse 1%, 13% estão no Brasil. Bom, o Brasil precisa de acrescentar todo ano, isso num regime normal, de normalidade, considerando curvas históricas, o Brasil precisa de no mínimo 3, 4 gigawatts a mais por ano para manter empregos, manter o crescimento, manter a boa vivência da população. Então, é razoável, é inteligente, é estratégico, primeiro o Brasil usar todo o potencial hídrico. O potencial eólico ou outros potenciais que nós temos, eles são complementares. Naturalmente, o potencial hídrico está encontrando obstáculos horríveis de natureza ambiental, exógenos e contra os interesses da nação brasileira. Muitas vezes os ecologistas estão imaginando que estão melhorando o mundo e estão sujando a matriz brasileira. Fazer energia é sempre agredir a natureza. Pior ainda é a maneira como se usa a energia. Mas a melhor maneira de fazer energia ainda está no vento e na água, na minha modesta percepção. É recorrente a acusação de que somos contra o desenvolvimento, que não queremos que o país se desenvolva. A verdade é que, de fato, somos contra esse desenvolvimento. Somos contra esse desenvolvimento que não inclui as pessoas, que expulsa as pessoas de suas terras, que exclui as pessoas de sua cultura. O que temos hoje de garantia é que podemos dobrar a nossa capacidade da matriz energética usando ainda os nossos potenciais hídricos ainda não explorados. E a nossa convicção é que isso aí pode ser feito, deve ser feito.
temos tecnologias adequadas para que isso aí não seja um fator de agressão ao meio ambiente, criando emprego e criando desenvolvimento para a nação, porque o país precisa, para manter uma sustentabilidade, preservar o meio ambiente, ter crescimento, melhorar as condições de vida através de renda da nossa população e tornar com isso um país melhor. Até hoje o alumínio tem um pouco dessa dicotomia, ele é nobre ou popular, ele é as duas coisas, ele pode estar tanto num produto altamente sofisticado como num produto simples, até de favelas se usa alumínio, pela sua durabilidade. Então, hoje na mão de obra, é uma mão de obra cara, nós temos muitos encargos no Brasil de legislação que deixa a mão de obra mais cara. Nós na energia não temos uma energia barata, não temos, mas nós continuamos insistindo que temos que produzir alumínio, porque continuamos com essa vocação necessária aí para a nossa sociedade. Nós temos ameaça agora de mais hidrelétricas nos últimos rios ainda protegidos e com o seu curso natural aqui no estado de São Paulo, que é o rio Ribeira de Iguape, para justamente alimentar o crescimento da produção de alumínio, que requer pouca mão de obra, muita energia, muita água, degrada muito todo o seu ciclo produtivo, a natureza, e o preço que tem no mercado internacional é muito baixo. Quando se vai comprar esse mesmo alumínio processado, o preço é em torno de 3 vezes a mais. Então, nota-se que os recursos ficam fora do Brasil, os problemas ficam dentro do Brasil. Então, é uma política que é decidida principalmente fora do país, mas que encontra um reflexo nas elites locais, políticas e econômicas, que impõem esse modelo como necessário e imprescindível para o bem-estar de todos, o que efetivamente não é verdade. Um aumento de 53% da capacidade real de compra do salário mínimo, isso atinge 26 milhões de pessoas. Por outro lado, o Bolsa Família atinge 48 milhões de pessoas. Pela primeira vez entra um pouco de renda no chamado quarto mundo brasileiro. Como nós tivemos uma injeção muito forte de renda na base da sociedade, pela primeira vez na história do país, isso gera demanda, um governo centrado no resgate da massa, digamos, de cerca de 100 milhões de pobres no Brasil, puxando eles para a esfera de consumo. Por que essa preocupação tão grande, né? O rio Tibagi é o único rio aí sem barragens ainda no estado do Paraná, e ele abriga uma biodiversidade, né, muito grande, muito importante. Também grupos sociais, né, como indígenas, ribeirinhos, né, pessoas que vivem das terras às margens do Tibagi e do próprio rio. E também uma grande preocupação nossa é com a qualidade de água que abastece comunidades tanto ao longo do rio quanto a própria cidade de Londrina. Dizer que a energia elétrica é
uma energia absolutamente limpa, obviamente não se pode dizer. É claro que a geração de energia elétrica implica em impactos ambientais. O que precisa se ter consciência é de desenvolver esses projetos, procurando minimizar esses impactos ambientais, procurando verificar todas as medidas compensatórias que possam e devam ser tomadas para aqueles casos e reflexos que não possam ser evitados. Vai ao lago da hidrelétrica Mauá, que vai alagar todas as nossas propriedades. Aqui nós vamos, geralmente, quase todos, só bem lá em cima que não vai ser alagado. A única coisa que eles estão querendo é construir, né? Porque isso daí eles já tinham que ter feito um projeto, né, de uma negociação. Mas eles não veio ninguém do consórcio para falar sobre negociação ou sobre o impacto que vai dar. O rio para nós é muita coisa, né? Porque a gente nasceu e se criou nesse rio, né? Na beira desse rio, a vida da gente inteira. E a gente tem, diversão, é lazer, né? E o rio, o que vai acontecer com o rio? O rio vai morrer, né? Porque o pulmão do rio é as corredeiras. E daí, cadê? Vai acabar as corredeiras com o lago. E daí tanta poluição que tem, que vai caindo, que o rio vai morrer. O destino do rio é a morte. Eu acho que para nós vai dar mais malefício que benefício, né? Porque hoje tem tanta modos de fazer energia, né? Não carecia eles destruir o rio para fazer energia. O Brasil hoje está crescendo a 3%, 4%, mas o consumo de energia é 5%, 6%. Então nós tivemos um apagão aqui no Brasil em 2001, um estudo do nosso governo federal, ele identifica que em 2011 poderia ter um apagão no Brasil, né? Essa questão como você disse, em toda reunião vem a público e eu não gosto muito de dizer, mas é uma verdade, o pessoal toma cerveja gelada, né? E banho quente. O custo desse empreendimento é de R$1 bilhão para construir, né? Desse R$1 bilhão, estima-se em 15% a 20% o que nós vamos investir em meio ambiente. Então aí em torno de 150 a 200 milhões de reais é o que nós vamos investir nos programas de qualidade de água, nos programas de remanejamento da população atingida, em alguns programas no trato das questões indígenas. O problema é social. Mais do que um problema ambiental, é um problema social. Porque atinge uma população que no Brasil não tem a propriedade da terra, então não tem o documento que as habilita a buscar uma indenização, um ressarcimento pela perda da sua terra. Então nós temos um universo de 357 famílias e para ter direito à indenização, ela tem que comprovar que ela é proprietária ou posseira dessas áreas atingidas. Para ter direito ao projeto de reassentamento, obrigatoriamente ela deve ter até 5 alqueires de área, proprietário ou posseiro. Ele foi colocado, então, ele teria a aprovação, teve aprovação do aspecto técnico, de engenharia e ambiental, pela ANEEL e pelo IAP, e foi a leilão em dezembro de 2005, por uma questão de entendimento do Ministério Público Federal, ele atingiria terras indígenas, o que não é verdade. Ele saiu do leilão, entrou do leilão, saiu do leilão e entrou no leilão. Então, de dezembro de 2005 até 2006, um ano se passou, e esse empreendimento foi ao leilão, então, em 10 de outubro de 2006. Foi colocado ao leilão, e aí o consórcio Cruzeiro do Sul se habilitou e acabou ganhando aí a concessão desse empreendimento.
uma decisão judicial é a favor do consórcio Cruzeiro do Sul e da construção da usina hidrelétrica Mauá, eles são intimados no dia seguinte, as obras já começam sem nenhuma dificuldade. Quando a justiça manda parar as obras, eles demoram um mês para serem intimados, até que outras decisões já se coloquem por cima e eles nem param a obra. A decisão da justiça não tem nenhuma efetividade. Então isso ficou muito claro no caso Usina Mauá. A justiça demora e não resolve os problemas e os interesses que não tenha a pressão econômica e política servindo para isso. Ficou muito claro. Hoje, na política energética brasileira, e isso é tradicional, é histórico, sempre foi assim, a visão apenas ofertista. Não se faz a avaliação da natureza dessa demanda, para onde está indo a energia. Em 1980, o programa PURPA, nos Estados Unidos, logrou repotenciar usinas hidrelétricas e usinas termoelétricas, alcançando um ganho de potência da ordem de 23%. Repotenciação e redução das perdas técnicas significaria, na eventualidade de efetivamente serem realizadas, conseguir alcançar o programa do PAC, de 12 mil megawatts de potência a ser construída para satisfazer a demanda futura. Mas, fundamentalmente, para o governo, o que eu penso que explica esse pouco interesse em repotenciação, em melhoria do sistema, é porque, politicamente, uma usina nova, ela tem mais visibilidade do que modernizar, do que melhorar, do que tornar mais eficiente, do que consertar o que já existe. Basicamente se trata do seguinte: nas estruturas de poder reais do Brasil, não seria viável você conseguir fazer as políticas sociais e ambientais que o país está fazendo em certas áreas, se não houvesse ao mesmo tempo um crescimento dos interesses dos grandes grupos. Porque a tradição política, a truculência das formas de manejar o poder, através do judiciário, através da grande mídia que controlam e através dos interesses financeiros e capacidade de desequilíbrio do país que manejam, é extremamente poderosa. Os órgãos públicos falam da construção das hidrelétricas ao longo do rio Tibagi para se produzir energia. Me parece que esse é um fator secundário, é um interesse secundário. O interesse primário, e temos visto isso em outras obras, é a obra em si, a execução, a construção civil. E essa área da construção civil no Brasil, tradicionalmente, tem sido uma área muito corruptora, muito envolvida em corrupção. Então também tem que se utilizar de métodos mais autoritários para que, de uma forma ou outra, consigam, ou com o dinheiro, ou com pressão, fazendo com que as pessoas se sintam ameaçadas, calar a população. E assim não consegue se estabelecer um diálogo, porque o objetivo não está claro, não está bem definido para a população. Enquanto a população está preocupada com o seu bem-estar, com as questões que estão envolvidas no entorno onde elas vivem, o outro lado está preocupado na execução da obra, nos milhões e milhões de reais ou de dólares até, que vão ser envolvidos nessas obras. E esse é o objetivo final. Depois a energia é uma consequência dessa obra. O papel dos órgãos ambientais é muito importante, né? Infelizmente, a gente tem assim uma ingerência política em cima, né? O órgão ambiental, ele faz a sua parte. O pessoal técnico é bastante competente e talvez justo na sua análise. Só que às vezes você não consegue segurar a partir da análise técnica, porque existe
uma pressão econômica e política em cima que você tem às vezes que adaptar. O que o Brasil precisa é menos de um crescimento da massa de recursos e mais de um equilíbrio na distribuição desses recursos que seja permanente. Na medida em que, de novo, quem alega que a construção dessas usinas hidrelétricas poderiam fomentar, poderiam apoiar, poderiam consolidar um processo de crescimento econômico, elas estão pensando, esses interesses estão pensando principalmente nos seus próprios interesses, porque se é uma coisa que caracteriza, infelizmente, o Brasil como um país, é a extrema desigualdade na distribuição de renda. Ou seja, é um país onde as madames que fazem compra em Miami consomem mais esse 1% do que a metade mais pobre do país. Esse, de longe, é o principal eixo estruturador de todos os problemas. Para a população seria mais interessante esse bem econômico, porque é uma coisa que influi diretamente no bem-estar dela. Ela acha que uma empresa vindo e criando oportunidade e gerando renda para ela, isso afeta diretamente ela, e ela preferiria isso, porque entre você preservar o meio ambiente e seguir por diretrizes sustentáveis, teoricamente isso não influi diretamente no bem-estar dela, na vida dela. E ela pensa realmente no bem-estar dela, na vida dela, no poder aquisitivo que ela vai ter para poder comprar, e não em formas sustentáveis que futuramente, ou para o filho dela, ou para ela mesma, sejam mais interessantes.